Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Antes de eu ler a mensagem, vou dizer para vocês que aqui no versinho dela tem um cronograma de atividades. Então, está faltando duas atividades aqui. Às terças-feiras, amanhã, tem roda de conversa às 20 horas. Roda de conversa é literalmente, né? As cadeiras aqui fazem um grande círculo e a gente fica discutindo temas da atualidade na ótica espírita. E a partir de dia 7 de agosto, vai começar o tratamento espiritual. Quem desejar participar do tratamento espiritual, procure Ivan. Vamos lá, nossa mensagem da noite. Pensar no bem, sentir o bem e agir no bem representam atitudes que podes adotar em benefício próprio e de outros corações que seguem contigo. Entretanto, se te deixa arrastar pelo ressentimento, fragilizas ainda mais as tuas fibras espirituais, expondo-te a dores maiores. Agora, ergue a cabeça e segue, intimorado, para frente, buscando em Deus a força e a inspiração. Jesus, mestre amigo, amigos espirituais,
que estão sempre conosco. Agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, estar em sua casa, a fim de escutar um pouco mais do aprendizado da doutrina espírita. Possamos não só ouvir, mas principalmente for em paz com esses meditados. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo. Bem, amigos, nós me botaram aqui hoje de propósito, tá? O companheiro Gilde aqui, acho que tem 30 anos, né? É mais ou menos assim, 30 anos que a gente se conhece. Mais ou menos faz durar a idade. Eu estou com 62, cara. Tá, cabelinho branco, já com os 80, né? Deixa no 80 que tá bom. Então tá bom. Mas aí o Gilde vai dar o prazer do convívio conosco hoje. A mensagem que ele traz é perdão. Quem é o maior beneficiário? Fique à vontade. Pessoal, boa noite. Antes de tudo, agradecer primeiro pela oportunidade de trabalho e pelo convívio, mesmo que de poucos momentos, com todos, principalmente com pessoas tão queridas, que são aqui o pessoal da casa. Esse mês de julho, eu tenho sempre o hábito, e às vezes eu não consigo achar, mas o mês de julho ele é marcado por duas campanhas vinculadas aos cuidados com a nossa saúde. Uma é utilizada pela cor amarela, né, que a gente sempre acha que é sempre setembro amarelo, mas não, tem o julho amarelo, que impulsiona o debate para falar da luta contra as hepatites virais. E o verde para a prevenção do câncer de cabeça e de pescoço. Bom, o papo nosso hoje ele é voltado justamente sobre essa percepção que a gente tem sobre o perdão. Muitas das vezes a gente tem uma ideia, às vezes, um pouco distorcida sobre essa pequena palavra. E fica sempre aquela pergunta: quem se beneficia do perdão? Quem perdoa ou quem é perdoado? O que significa isso realmente? No dicionário, se a gente for buscar, é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. Se é uma ação para que eu me livre, é algo que eu estou retendo. Eu retenho ela porque fiz ou porque eu recebi? Por que muitas das vezes a gente busca sempre a razão para que eu seja a vítima? Por que a gente não olha a ótica de que eu dei e recebi em troca? O próprio dicionário fala também que é a ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Se eu estou dispensado dessa obrigação, quando eu dispenso algo, eu tiro algo de mim. Se eu estou tirando esse algo, eu não deveria me sentir mais leve, melhor, mais feliz? Será que se eu não dispenso algo que me traz um peso, uma dor, eu não estou me prejudicando? Ou não? Será que se eu carrego essa raiva, esse ressentimento, eu estou levando mal a quem? A mim? Ou aquele ao quem eu acho, ou eu interpretei, que me fez algo, que por isso tenho que perdoar, ou eu mereço perdoar? Bom,
Essas definições continuam ainda a fervilhar minha cabeça com a mesma pergunta. Quem será que se beneficia com o perdão? Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém. É um ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão. Vou repetir. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém. Kardec já afirma para a gente que ser misericordioso é saber perdoar os pecados, os crimes, as ofensas. E quem faz o bem, quem faz, trata as pessoas dessa forma é bem-aventurado. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, diz o seguinte para a gente. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Responde-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes. 7 vezes. Que eu me lembre, Jesus, na época dele, não tinha calculadora. A matemática, a aritmética era coisa fraca. Não é para a gente multiplicar a quantidade de vezes. Jesus, como sempre, muito inteligentemente, muito amoroso, muito carinhoso, ele fala dessa forma para que a gente entenda nesse mundo atual que a gente vive, então, mais importante ainda, que esse perdão ele é infinito. Que esse perdão ele não tem limite. Que esse perdão são os Espíritos nos falam, ainda no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará, abaixai-vos que o Senhor vos elevará, humilhai-vos que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Tem um alerta aqui também. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, Deus expungir, de apagar, de eliminar, expungir, tornar limpo, de todo sentimento de rancor. Resumindo, perdoar de verdade. Não é sorrir na primeira oportunidade fazer a mesma coisa. Não com a própria pessoa, não precisa ser com ela, mas com o outro. Jesus não nos conta uma passagem? Um servo se dirige ao rei com uma pequena dívida, pede para ser isentado, porque não tinha condição de pagar. O rei isenta, na primeira porta que ele abre, ele dá de cara com alguém que o deve. Ele cobra ao ponto de colocá-lo na prisão para que ele pagasse. Quantas vezes nós pedimos, queremos, exigimos algo
incluindo o perdão. E esse perdão, às vezes, a gente leva, né, perdão, mas até uma desculpa de um familiar. Pisou no meu pé, vai se desculpar. Um irmão, um amigo que fala uma palavra um pouco mais, num momento mais ríspida. Quantas vezes a gente já se ofendeu com isso? No entanto, na primeira oportunidade, a gente mostra uma impaciência e uma intolerância muito maior do que aquela ao qual foi feita comigo, e eu me ofendi e fiquei tão triste. Fiquei zangado com aquele irmão, com aquela irmã, um amigo, um parente, um colega de trabalho. Fiquei amargurando aquela frase dele dias após dia. Mas não me dei conta que no momento seguinte eu fiz muito pior. O próximo que me apareceu. Porque quando a gente pede o perdão, né, a palavra perdão, ela é forte. Mas também está incluído esses pequenos detalhes. A gente liga para alguém hoje em dia, a pessoa não atende, a gente já se irrita. Vive com o telefone na mão, mas quando eu ligo não me atende. Vive na rede social, eu mando um WhatsApp e não me responde. E de quantas vezes nós fazemos isso? Muitas das vezes a gente se impacienta com alguém que tem um pouco menos de conhecimento da tecnologia que utiliza do que nós. E ainda assim, a cobrança a gente faz. Em Mateus capítulo 5, 25 e 26, o versículo fala lá sobre reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. A prisão ela é fictícia, não é a prisão de grade, é a prisão interna. Porque a gente vai ter que reencarnar incontáveis vezes enquanto não me reconciliar com aquela pessoa. A reconciliação, ela precisa acontecer de dentro para fora. Ah, mas eu me desculpei com o Walter, pedi perdão. Ele não quer falar comigo. Quem nos julga sabe que eu fui na melhor da intenção, dentro da minha limitação, dentro das minhas imperfeições, mas eu fui. Só ele sabe, e eu, o tamanho do orgulho e da vaidade que eu tive que quebrar para chegar próximo a ele e pedir desculpa. Ele não quis entender, eu não vou me vangloriar, não vou ficar bravo, tá vendo? O que eu fui fazer lá? Não. É um direito que ele tem, porque eu quero que você respeite o meu livre-arbítrio. Por que eu não vou respeitar o dele? Se ele não quis aceitar, é ele que vai ter que se reconciliar com ele para depois comigo. Porque eu já me reconciliei comigo e fui a ele. Esse hábito que às vezes temos de querer fazer algo, esperando algo em troca, principalmente do jeito que eu quero. Não é esse o perdão que Jesus nos ensina. Essa ida e vinda nas reencarnações são para resgates, reajustes. E Jesus fala, se eu estou aqui, por que não vou a ele e me desculpo?
Vou ter que vir como filho, como marido, como esposa. Quanto mais rápido a gente perdoar, será melhor para nós. A gente só sabe o dia que nós nascemos. Eu demorei um bocadinho para decorar, porque eu sou ruim no grupo, mas eu sei a data. Pelo menos o dia e mês do ano, às vezes eu não vou esquecer. Aí eu fica lembrando. Mas o dia da passagem, não vai. Aí quando aquela pessoa que a gente ama, há um tempão, sem se falar, sem sorrir um para o outro, e se eu sorrir para ele, ele não sorrir para mim ou ela, para mim é uma morte. Aí quando se vai, aí fica aqui. Leva anos e anos se culpando, porque teve a oportunidade de estender a mão, de pedir um abraço, já de chegar abraçando. Poucos são aqueles que recebem um abraço caloroso e verdadeiro, pedido de desculpa, e conseguem ficar ainda totalmente, vamos encontrar, mas eu vou fazer. Aí já não é com a gente, aí já é com o outro. A gente nem se preocupa com o outro nesse sentido. A gente precisa perder essa geleira que nós mesmos colocamos entre nós, muitas das vezes, aquele que a gente ama, mas que por orgulho não pede perdão. Mas ele que está errado. Tá? Mostre a ele que ele, mesmo errado, você o ama. Vai a ele. Por que não? Ah, não, tá, não consigo. Não tem fórmula mágica. É eu e a ele. Ah, eu tô certo. Aquele famoso, pisa no meu pé, que eu evitar a briga, até eu peço desculpa. Ô, desculpe aí, você pisou no meu pé, mas me desculpe. É mais ou menos assim. A gente ouve essas coisas para fazer cá fora e dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente não consegue quebrar essa geleira e chegar àquilo que a gente ama. Lá no capítulo, aliás, item 15, também no capítulo 10, a espiritualidade nos diz que o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. Tanto que Paulo, neste capítulo, fala assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoar, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós, não reconhecereis que fostes o agressor. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. O perdão verdadeiro, o perdão cristão,
é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e dissimular. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Está muito claro para a gente. Quantas vezes já pedi na minha prece para que Deus perdoasse alguma falta que eu fiz? Quantas vezes na minha caminhada, a minha consciência, que é o nosso juiz, não é Deus, a nossa consciência, não se iludam, lá não vai ter ninguém de capa preta ou branca, coloca a gente num banquinho e peça, conte-me o que fez e eu vou te dizer qual a sua sentença. Não. Se não me engano, no livro Os Mensageiros, né? Você senta na salinha, vai passar tudo, detalhe por detalhe, através da sua consciência, o que você, de nós, aqui fizemos. Quantas e quantas vezes essa consciência me bateu, essa consciência me acusou, essa consciência doeu, e eu pedi perdão a Deus. Se ninguém ainda o fez, acredito eu que um dia o fará. Se a gente, é isso que ele está falando para a gente. Como você pede um perdão a Deus se você não consegue perdoar o seu próximo? Da boca para fora. E Jesus, ele falou, mas fez muito mais do que palavras. Ele exemplificou toda a sua caminhada. Tudo que ele falava era através dos seus próprios exemplos. Porque foi através dos exemplos que ele deixou marcado em cada consciência daqueles irmãos que lá estavam com ele na caminhada. Eu acredito que eu estava lá jogando guerra. Mas por que então esse melindre que a gente ainda tem? Raul Teixeira, em uma de suas palestras, eu fiz uma pequena transcrição que eu achei muito interessante. Ele fala assim para a gente, que a palavra perdão para ele é algo familiar ao amor, porque a palavra perdão decorre de dois termos latinos. Perdonare é a ideia de per é além. E além de. Então, e donare é de doar. Então, o perdão tem o sentido de doar além de dar. Mas, e quando a gente pensa nisso, ficamos pensando na grandeza de Jesus Cristo ao nos propor o perdão. Essa capacidade. Ele reconhece em nós essa capacidade. Ele reconhece que a gente consegue dar muito mais. Quantas vezes nos pegamos em conflitos e depois que os conflitos acabam, a gente começa a refletir e não consegue encontrar o caminho que utilizou para sair desse conflito. Seja ele qual for. O evangelista Lucas, ele nos diz que quando nós fazemos apenas aquilo que nos foi pedido, o
que era nosso dever, somos servos infiéis. Que é importante mostrar com isso que a ideia do perdão ela está dentro dos ensinamentos variados de Jesus. Lá no capítulo 12 do Evangelho também, do Evangelho segundo o Espiritismo, está assim para a gente. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregues. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Esta é a ideia do dar além, do dar a mais. Muitas das vezes, e eu já ouvi isso em variadas vezes em conversas, as pessoas confundem muito o perdoar com o esquecer. Eu não perdoo, eu não consigo esquecer o que a pessoa fez. Quem vai conseguir esquecer que teve um filho assassinado? Um filho que faleceu por um atropelamento, por uma imprudência de alguém. Ninguém. E alguém acha que Jesus, na sua sabedoria, iria exigir e atrelar o perdão ao esquecimento dos fatos? Perdoar não se trata de esquecer daquilo que nos aconteceu. É darmos significado diferente, valores diferentes. É você conseguir lembrar do acontecimento sem culpar, sem querer imputar àquele que o fez a minha justiça, o meu querer, o meu julgamento. Ele errou. É fácil perdoar nesse sentido? Não. Ninguém está falando que é fácil. Nós perdemos um ente querido devido à imprudência. Você vai continuar lembrando daquilo. Mas você não deve emanar, pensar coisas ruins para com aquela pessoa. Eu conheço mais de meia dúzia de pessoas que tiveram fatalidades na vida com relação a isso. E hoje, elas conseguem orar, pedir a Deus bênçãos para a pessoa que fez esse. A que mais mexe comigo é uma grande amiga lá do grupo, que ela teve um filho, a vida ceifada por uma briga de trânsito. Então, é doloroso, é difícil. Vou fazer uma historinha para vocês. O garotinho, muito levado, corria pela casa, fazendo bagunça como toda criança. A mãe, com muito sacrifício, gostava de vasos. Comprou um de porcelana, muito trabalhado, lindo. E era um cantinho da sala, aquela mais. Ele correndo, passou. Derrubou. Porcelana, quieta no chão. Pegou a farelo. Ela bateu, deu uma coça, botou de castigo. Ela chorou. Não era 2024, então não deu problema para ela. Brigou, o garoto foi para lá, ficou zangado, triste. Ela zangada, triste pela perda do vaso querido, e ele
que apanhou e foi de castigo. Passou-se os tempos, ele já lá casado, deu netos a ela, a criançada correndo na casa, ele vira para a mãe e fala: sabe de que eu lembrei? Aí a mãe: já sei, do vaso que você quebrou. Pois é, como que eu era levado, né, mãe? Menino, você não para úmido. E você fazia igual a eles, ó. E a avó vibrando por ela. Podia ter 10 vasos ali, né? Mais muda. Neta, correria. O tempo passou. As lembranças continuaram. O que mudou foi o valor que foi dado ao que aconteceu na época. Ele valorizou demais os tapas, ela valorizou demais a quebra. Ou seja, todos os dois se recordavam, mas o valor que estava sendo dado ao acontecido, estavam os dois rindo. Então, perdão não é esquecer o que aconteceu, é saber dar o valor em cada momento, que aqui eu não vou dizer para ninguém, eu não sou maluco, para que não dê o valor que tem que dar na hora da perda. Se puder não ter tanto ódio, parabéns, mostras que és um ser de muita luz. Mas é difícil. Eu não sei minha reação. Mas se conseguir elevar seu pensamento em orações, pedindo força, ela vai vir. E você vai ver que a liberdade que você vai ter dentro de você, parece que a gente se amarra a pesos e quando se liberta, se arrepende do período que levou carregando aquele peso. Não vou dizer desnecessário. Eu acho que tudo que a gente passa na nossa vida, ele é aprendizado. E se é aprendizado, porque a gente precisava passar. Mas quantos de nós já não culpou Deus por algo que aconteceu na nossa vida? Que isso, pai? Logo eu. Sou seu melhor filho aqui na terra. Logo comigo. Poxa, eu vou lá, faço palestra. Estou estudando espiritismo. Aí eu levo sopa na rua. Logo eu. Pois é. Muitas das vezes, Deus está preparando a gente, naquele momento que a gente acha um absurdo ele ter feito isso para a gente, para algo muito mais forte lá na frente. E a gente só se dá conta quando lá na frente nós estamos. Aí a gente passa por aquele maremoto e fala: nossa, aquela piscina me ajudou a saber nadar. Quando eu caí no mar aberto, eu soube me virar. Mas o dia que me empurraram na piscina com a água gelada, eu reclamei a Deus. Mas foi aquele empurrão que me fez ter a noção que eu precisava aprender a nadar. E foi aquela necessidade de nadar que salvou minha vida quando eu caí no mar. Do livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 30, As Estatuetas. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10 e 14. É muito interessante sobre isso daqui. O diálogo à noite entre duas senhoras continuava na copa. Você, minha filha, deve perdoar e esquecer. Lá diz o Evangelho que costumamos ver o argueiro no olho do vizinho sem ver a trave dentro do nosso. Mas, mãe, foi um insulto. O moço parou à frente da janela, viu as minhas estatuetas e atirou a pedra. E Dona Balbina, senhora espírita, de generoso coração, prosseguia falando à filha: Dona Rogéria,
Ele é um pobre rapaz obsediado. História. É uma fera solta, isso sim. Mas Dona Margarida, a mãe dele, foi sempre amiga. Isso não vem ao caso. Cada qual é responsável pelos próprios atos. A senhora sabe que ele é maior. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Ser bom é uma coisa, e outra coisa é ser tolo. Darei queixa à polícia. Somente não queria fazê-lo sem ouvi-lo. Ela foi conversar com a mãe para pedir um conselho, e a mãe está falando, perdoa. Contudo, Fábio e eu, o marido, estamos decididos. Meu Fábio já anda cansado do volante. Pobre marido. Dinheiro cavado em caminhão é duro de ganhar. Meu conselho, filha, é desculpar e desculpar. Mas o prejuízo é de 2.000 cruzeiros, além da injúria. Mesmo assim, o perdão é o melhor remédio. Ah, que será do mundo assim, sem corrigenda e sem justiça? Nesse instante, alguém bate a porta. Ambas atendem. O portador comunica. Um desastre. O senhor Fábio trombou uma casa e a parede caiu. O marido da jovem bateu com um caminhão numa casa, tombou a parede. Mãe e filha correram para o local, que se encontra entulhado de multidão, e veem a casa acidentada. É justamente a moradia de Dona Margarida, a mãe do rapaz que atirara a pedra. O caminhão, num lance estouvado, derribaram uma parede lateral e penetraram fundo, inutilizando todo o mobiliário da sala de refeições. Apagara-se a luz do quarteirão, e as duas, sem que ninguém as reconhecesse, podiam escutar Dona Margarida, que sustentava uma vela acesa diante do guarda de trânsito. Peço-lhe, dizia Dona Margarida ao guarda de trânsito, não abrir processo algum. Não quero reclamações. Mas Dona Margarida, insistiu o funcionário, a senhora vai ter aqui um prejuízo para mais de 40 pontos. Tipo, ela estava reclamando de 2.000 de prejuízo, e o prejuízo de Dona Maria era mais de 40.000 reais. Botar o dinheiro de hoje. Não importa. Deus dará jeito. Seu Fábio e Dona Rogéria são meus amigos de as duas senhoras. Porém, não puderam continuar ouvindo, pois a voz irritada de Fábio elevou-se da multidão e era necessário socorrê-lo, porque o infeliz estava embriagado. Que lição, né? Que lição. É igual quando Jesus fala para a gente dar a outra face. A gente confunde muito sobre o bater e apanhar de novo. Dar a outra face é o que eu venho falando. É o esquecimento do fato, o valor daquilo, o fato. Você lembra sem trazer o ódio, o rancor. E toda vez que a gente pensa, a gente emana esse sentimento, a gente primeiro tem que pensar o seguinte: de onde sai? Não é de dentro, de nós. Se ele sai de dentro de nós estamos cultivando ele. Quanto mais eu cultivo coisas negativas, mais eu fico sujeito, propenso a também caminhar junto com essas coisas. Nós somos o que pensamos. Igual quando a gente leva o dia inteiro agitado, fazendo uma opção de coisa errada, quer sentar na cama e fazer uma oração, achando que a oração é milagrosa e vai nos trazer uma noite de sono tranquilo.
Você vê o dia inteiro falando mal dos outros, fazendo mal, fazendo fofoca, intriga, irritado, xingando, reclamando. Aí senta na minha cama, eu quero ter muito sono, tá bom. Eu não estou me recordando quem falou. 2 detalhes. Quer saber como vai ser a sua noite de sono? Para onde você vai? Todos nós, ao dormir, só o corpo descansa. O espírito, ele se liberta. Ele vai para onde a gente tende, as nossas tendências. Quer saber para onde você vai enquanto está dormindo? É só você refletir o seu dia. Quer saber onde você vai depois que vai desencarnar? É só refletir o que você está fazendo no seu dia a dia. Eu achei isso muito interessante. Duas verdades. Para a gente encerrar, eu trago do livro Pérolas do Além, de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Eu acho. É até de Olavo Bilac, do livro Panácio de Além. Eu acho lindo essa passagem. Fita o mestre da cruz, a multidão fremente, multidão agitada. A negra multidão de seres que ainda ama. Sobretudo se estende o raio dessa chama, que lhe mana da luz do olhar clarividente. Gritos e altercações. Jesus amargamente contempla a vastidão celeste que o reclama. Sob os gládios da dor aspérrima, derrama as lágrimas de fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio, alma doce e submissa. E em vez de suplicar a Deus para a injustiça, o fogo destruidor em tormentos que arrasa. Lança os marcos da luz da noite primitiva. E alça aos céus a voz tristonha e compassiva. Perdoai-lhes, meu Pai. Não sabem o que fazem. Obrigado pela oportunidade. Espero ter trazido um pouco de reflexão, que alguém possa ter essa ideia do perdão, não como esquecimento. Eu sempre falo isso nas oportunidades, às vezes, que tenho de conversas com amigos, colegas de trabalho, que às vezes a gente passa momentos de dor, e essa dor é normal, não estou aqui julgando ninguém, mas são nesses momentos que a gente fala no amor, vai na dor, mas é na dor que a gente, na maioria das vezes, quer buscar o porquê e quem. A gente acha que a gente não merecia aquilo. O porquê que está me acontecendo se eu não mereço? Quem foi o causador disso? Acho que a gente tem que mudar essa ótica. A gente precisa enxergar que Deus, no seu infinito amor, na sua infinita sabedoria, Ele sempre quer o melhor para nós. Às vezes a gente fica, poxa, mas se Ele quer o melhor, por que Ele deixa eu sofrer? Ele sabe a capacidade de cada um, e principalmente a necessidade de todos. Obrigado. Deus abençoe. Isso aí. Filminho, nossa coletânea. Esse aí é do seu sobrinho. Seu Murilo. Esse aí é o segundo Murilo. Vou dar só um spoiler aqui, que o terceiro está caminho. Muito tranquilo. Obrigado, Deus. Prazerzão ter você. Planejando fazer uma fala final, você usou minha fala final aqui no texto. Mas vou falar, mesmo assim, eu vou falar. Mas antes, tem uma frasezinha do Chico aqui, muito bonita. O espírito que adquirir a virtude do perdão
não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Vamos ao verso, então. Quem desejar o passo, permaneça no lugar. Tá? Que é esse chamado. Pai amado, agradecemos mais uma vez, Pai, a oportunidade de estarmos aqui. Vamos resumir, Pai, assim, que possamos, um dia, ainda que distante, falar. Perdoa, Pai, quem não sabe o que faz. Possamos retornar aos nossos lares com sua paz, Pai, em nosso coração.